Olá! Hoje eu vou falar exclusivamente dos procedimentos para uma instalação de ar-condicionado bem executada. Primeiro, procedimentos de montagem. Nós temos em todo o equipamento de ar-condicionado um nivelamento a ser executado. Isso vale para evaporadoras do modelo High-Wall, que é aquele que normalmente é instalado na sua casa, vale para equipamentos tipo piso, para equipamentos tipo teto, para equipamentos cassete, que são normalmente montados em lojas, em comércios de médio porte, e também para equipamentos dutáveis, que normalmente são montados em um comércio de maior porte ou em um escritório onde você tem uma área maior. Esse nivelamento é executado pelo instalador de forma a o equipamento estar corretamente nivelado. Ele não fica penso nem para um lado e nem para o outro. Alguns instaladores falam que o equipamento tem que ficar um pouquinho penso para o lado do dreno. Isso não é necessário. Por quê? A fabricante já põe esse desnivelamento na bandeja coletora do material a ser drenado. Então, o equipamento fica totalmente nivelado. O dreno, na parte interna dele, ou seja, a bandeja que coleta esse material que é condensado no funcionamento, ela já tem o desnivelamento necessário, tá? Outra coisa, muitos instaladores, quando vão executar o dreno, ou seja, a parte que ele tem que executar do dreno, eles esquecem que o dreno normalmente é por gravidade. Então, é necessário que o dreno tenha uma caída para que a água escoe. Se não existir essa caída, a água vai se acumular no equipamento e vai acabar vazando para dentro do ambiente. Segundo ponto, as conexões. Existem várias maneiras de se fazer uma conexão de ar-condicionado. Os flangeadores mecânicos, os flangeadores excêntricos, os flangeadores elétricos. Não é importante tanto qual ferramenta que o instalador usa, e sim qual é a forma que ele se utiliza da ferramenta. A conexão ou a flange que é feita, ela é muito importante para a longevidade do equipamento. Por quê? É ela que garante a estanqueidade do sistema. Eu já falei em um outro vídeo que o sistema é estanque, ou seja, não há vazamento de gás. E é essa flange que garante. Em equipamentos de maior porte, 36, 48, 60 ou até um 80 mil PTUs, pode-se também utilizar solda, brazagem. Ela também tem que ser muito bem executada para garantir que não há vazamento nessa brazagem e que o equipamento vá funcionar também de acordo, tá? Feito essas conexões da forma correta para garantir uma estanqueidade, você tem que garantir também o isolamento das tubulações. O que isso quer dizer? Cada tubo tem que ter o seu isolante térmico independente. Isolante térmico é um tubo flexível. Ele pode ser feito com um tipo de plástico com micro bolhas de ar dentro, ou pode ser feito também com um material que parece uma borracha. Esse isolante tem a bitola do tubo. Então, por exemplo, se a sua máquina se utiliza de um tubo de 3/4 e um tubo de 3/8, o tubo de 3/8 tem o isolante dele e o tubo de 3/4 também tem o isolante dele, independente um do outro. Isso é muito importante. Por quê? Assim você garante que as tubulações não troquem calor entre elas e vai garantir a eficiência máxima da sua máquina. O tubo de plástico, que o material dele é plástico,
normalmente ele vem com um protetor ou uma blindagem nele que também é um plástico. Esta blindagem garante uma maior vida útil do equipamento, ou seja, garante uma maior vida útil do isolante, ou seja, ele vai durar mais tempo. Mais tempo quanto? Normalmente na casa de 1 ano. Após este 1 ano, o isolante começa a perder eficiência e a sua máquina começa a perder eficiência junto também. Pode-se passar um protetor em volta desse isolante térmico, por exemplo, uma fita de PVC, para que ele dure um pouco mais. Aí, a vida útil dele pode se estender aí até por 2 anos. Lembre-se, isto é uma média. Pode ser que seu equipamento, o seu isolante térmico, dure um pouco menos. Se você quiser saber se o seu ainda está bom ou não, dá uma apertadinha nele, verifica se ele começa a esfarelar, se a proteção dele está soltando. Isso vai indicar que ele já está perdendo a capacidade dele de executar a função para a qual foi projetada. Outra coisa muito importante é verificar com o seu instalador se ele usa materiais de instalação homologados pelo fabricante, ou seja, tubos que o fabricante do seu equipamento aceite. Algumas marcas aceitam o uso do alumínio, outras não. A 99,9% das fábricas recomendam o uso do cobre. Então, dê a preferência para o cobre. Verifique também se o seu instalador utiliza a quantidade mínima de tubulação que o equipamento solicita. Isso é muito importante na hora de acionar uma garantia. Eu falei de flange, mas o que é essa flange? Vamos dar uma olhadinha já. Este cônico na ponta do tubo é a flange que eu citei. O que acontece? Quando você tem uma flange bem executada, ou seja, um cônico perfeito, a conexão ou o 45 graus que tem no equipamento se assenta perfeitamente na flange do tubo e o 45 graus que existe na porca, esta é uma porca, se assenta perfeitamente. Com o aperto desses dois itens, existe um processo de esmagamento da parede do tubo e assim é feito a vedação para que não vaze. Quando o instalador se utiliza de alumínio, nesse esmagamento às vezes acontece de cortar essa flange. A princípio não vai ter problema, porém esse corte pode se espalhar e vir a desprender o tubo. Vai perder o seu fluido frigorígeno, ou seja, o gás do equipamento, e vai acabar perdendo possivelmente também o seu compressor aí. Outra coisa, atente para o material, de preferência que seja cobre, ok? Vamos falar um pouquinho também do suporte de ar-condicionado. Estão vendo lá? Aquele é o suporte de um modelo high-wall, ou seja, é o suporte daquele modelinho que normalmente você tem na sua residência, ok? Verifiquem que ao lado daquele suporte existe um furo. Viram? Esse furo, ele é muito importante. Por quê? Porque é por ele que vai sair a tubulação e vai sair o dreno do seu equipamento. O instalador pode executar esse furo de uma forma que fique alinhado e escondido atrás do equipamento, atrás da unidade interna, unidade evaporadora. Caso ele diga para você que não tem como fazer, ou ele diga que aquilo fica aparecendo mesmo, procure se orientar melhor.
porque não há essa necessidade. O suporte, aquela chapa metálica que vocês estão vendo, ela é fixa, ela vem junto com o equipamento, junto com a evaporadora. Você não precisa pagar por ela. Ela também tem que ser montada nivelada, não precisa colocar ela desnivelada. Desnivelou, vai desnivelar também o seu equipamento, ok? Como que nós montamos essa chapa? Se nós pegarmos este sendo o seu equipamento, ou seja, a unidade externa, aquele suporte estará montado atrás, fixo na parede. Este nível aqui, ó, ou seja, o nível inferior do suporte, é o que guia para executar a furação. Então, quando o seu instalador for fazer, você pode se atentar a essa altura. Se ele colocar a furação abaixo da altura inferior do suporte, pode ser que esse furo fique aparecendo. Também é recomendado que na sua parede esta furação seja feita inclinada. Por quê? Facilitará a saída do dreno e dificultará a entrada de chuva, por estar a tubulação de forma inclinada. Outra coisa, atente-se, o seu instalador, ele precisaria fazer teste de vazamento para garantir que não há vazamento de fluido na tubulação. Precisa também fazer vácuo no seu equipamento para que seja garantido que não há umidade no sistema, ou seja, não há água dentro da tubulação e que seu equipamento não venha a sofrer as consequências de uma corrosão interna. Detalhe, alguns instaladores costumam dar uma expurgadinha, ou seja, eles jogam um pouco de gás fora, gás que vem com a máquina, falando que isto substitui o vácuo. Isto não é verdade. Nada substitui um vácuo bem executado em uma máquina. Outra coisa, também não se executa vácuo pelo tempo. Vácuo, ele é medido com um equipamento que se chama vacuômetro e as fábricas recomendam que se você obtenha 350 microns de atmosfera. Este seria o vácuo ideal para qualquer equipamento de refrigeração. Alguns instaladores diz que não pode se ter grandes desnivelamentos ou grandes tubulações de ar-condicionado. Pode sim. Atente-se que, caso a sua unidade interna, ou seja, a evaporadora, esteja abaixo da unidade externa, unidade condensadora, o manual vai solicitar que tenha alguns sifões na máquina, igual aquele sifão que você tem na pia. Isso é exigido pela fabricante para que o equipamento funcione de forma correta e dentro da sua vida útil. Para mais dúvidas, deixa aqui no comentário que eu vou respondendo. Até a próxima!